Capítulo 2505 Deuses e Demônios, Parte 1. Afinal, sua filha era o orgulho e a alegria de Locrias, e ninguém mais fez graça quando ele pediu a Lito para modificar sua arma para se adequar melhor às suas mãos e estilo de luta. O Fomor também desdobrou completamente suas asas emplumadas, drenando a energia do mundo ao redor e neutralizando os feitiços usados pelos demônios, enquanto os dos monstros não foram afetados. Você não deveria ter feito isso. A fúria de Locrias aumentou, cada dano à sua arma preciosa era semelhante a um atentado contra a vida de sua amada filha. Sua boca ficou cheia de chamas do vazio que ainda não conseguiram atingir sua intensidade usual devido às penas do Fomor. O fogo amaldiçoado ainda estava quente o suficiente para derreter o gelo e incendiar o corpo de Locrias. Espere. Trion agarrou o ombro de Locrias, descobrindo que não apenas aquelas chamas eram capazes de machucá-lo, mas também que o antigo capitão do corpo da rainha estava prestes a evoluir para um demônio abissal sem a ajuda de Lith. Pare. Lembre-se das nossas ordens. Trion suportou a dor para passar a mensagem por meio de um elo mental. Ele não podia falar em voz alta sem revelar o plano ao inimigo, nem usar um fio de magia espiritual, pois as chamas do vazio o teriam queimado como todo o resto. Locrias rosnou, abrindo suas asas ao máximo como uma fera furiosa pronta para atacar. Tudo bem, mas se conseguirmos matá-lo, ele é meu. Você teve sorte que seu amigo te salvou da minha armadilha, mas a sorte é um amante inconstante. Erion não tinha ideia do que estava acontecendo, então ele apenas pensou que, devido à afinidade com as chamas da origem, os demônios de alguma forma sentiram seu ataque. Seu olho vermelho se acendeu, liberando uma explosão de chamas místicas vermelhas brilhantes. Os demônios tentaram e falharam em dominá-los e uma vez que seus feitiços falharam também, Locrias precisou da ajuda de Trion novamente. Suas chamas do vazio sozinhas não foram o suficiente para igualar o ataque, mas uma vez combinadas com as de Trion, os diferentes tipos de fogo em conflito explodiram. A explosão prejudicou demônios e monstros da mesma forma, mas o lado de Erion aproveitou a proteção de seu olho azul. Ataque. A energia do mundo presa em suas asas foi canalizada para dentro dos monstros que lideravam o ataque, inundando seus corpos e núcleos com um novo vigor semelhante a uma técnica de respiração. Isso também lhes permitiu lançar magias sem usar seu mana e superar os limites naturais de seus núcleos, o que tornou os goblins muito mais perigosos. Em seu estado revertido, os goblins atingiam 1,5 metros de altura e tinham pele amarela brilhante. Seus membros eram bem proporcionais e as orelhas pontudas ligeiramente longas, emergindo debaixo de seus cabelos brancos, quase se assemelhavam às dos elfos. Além disso, os membros da mesma tribo compartilhavam a mesma assinatura energética, o que lhes garantia a capacidade de combinar seus feitiços e força de vontade. O que levou os primos antigos e baixos dos elfos a pedir a ajuda de Rogar foi o fato de que eles compartilhavam a baixa fertilidade de seus irmãos, e seus núcleos eram cobertos de verde brilhante em vez de azul brilhante. Goblins não caídos eram abençoados com corpos perfeitos, sem impurezas, o que tornava impossível que eles despertassem sem explodir, pois o fluxo de mana excedia a capacidade de seus corpos diminutos. Apesar disso, antes de sua queda, a raça Goblin era uma força a ser reconhecida quando agiam juntos. Não existia nenhum Goblin sem talento para magia, então quando uma comunidade lançava um feitiço em uníssono para defender suas cidades, eles podiam facilmente superar o núcleo branco. Por outro lado, tomados individualmente, eles não tinham poder mágico nem força física. Seus núcleos verdes eram fracos demais para praticar os níveis mais altos de magia por muito tempo, dificultando até mesmo o progresso de suas pesquisas mágicas. O procedimento para alterar sua força vital que eles haviam criado antes de sua queda deveria alterar seus corpos para que pudessem suportar até o núcleo cianos brilhante e também aumentar sua fertilidade. Os goblins não eram gananciosos, eles só queriam mana suficiente para conduzir experimentos por algumas horas seguidas e aumentar seus números para compensar sua fraqueza e as baixas dos conflitos inevitáveis com outras raças pelos recursos mágicos.
Eles pesquisariam uma maneira de despertar com segurança e alcançar o núcleo azul mais tarde, quando gênios suficientes tivessem nascido e houvesse tantos deles que nenhuma raça poderia ter esperança de ameaçar seu império. Ou assim eles pensavam, até que os efeitos da escultura corporal aumentaram sua fertilidade às custas de sua expectativa de vida, e a alteração em seus núcleos de mana saiu pela culatra, trazendo-os para a laranja em vez de evoluir. Enfraquecidos no corpo e na mente, os goblins agora viviam por um tempo muito curto para dominar o conhecimento de seus ancestrais, e seus núcleos estavam fracos demais para praticar a escultura corporal e consertar os danos. A mutação logo afetou as mentes e corpos da nova geração, que massacrou os poucos goblins não caídos que restaram em um ataque de fome e luxúria. Daquele momento em diante, a raça Goblin foi considerada perdida até mesmo por seu primo élfico. Os Goblins se tornaram estúpidos demais para aprender magia e, mesmo que aprendessem, não tinha poder mágico para praticá-la. Não havia como restaurá-los, a menos que outra raça fosse generosa o suficiente para dedicar sua vida a encontrar uma cura para eles. Até agora, havia dezenas de goblins em Nesra, e aqueles alimentados pelas asas de Elion conseguiam superar os limites de seus núcleos laranja, cada um deles com a força equivalente a um núcleo oceano. O raio viajou de um goblin para o outro, crescendo em poder até se transformar em uma tempestade. As pequenas criaturas despejaram todo o raio dourado que os Fomor haviam concedido a eles no feitiço, e então o lançaram nos demônios. Cada goblin controlava uma porção da energia, mirando contra os inimigos com precisão cirúrgica sem impedir o avanço de seus aliados. Um grupo de goblins revertidos treinados era semelhante a uma matriz viva que podia selecionar seus alvos. Todo o poder de uma formação mágica e nenhum dos seus problemas. Os vários tipos de demônios tentaram conjurar muros de pedra para se defender, mas falharam porque o elemento terra foi drenado pelas asas de Elion. Levantem seus escudos. Trion conjurou as correntes negras que ligavam todos os demônios Alite entre si. Diferentemente de um elo metal, elas eram visíveis, mas agora não havia necessidade de segredo. Os demônios responderam em uníssono, conjurando uma parede dourada de luz com veios esmeralda para quebrar a maré de relâmpagos. As almas conjuradas por Lit compartilhavam sua assinatura energética e também podiam fundir seus feitiços, mas o elemento luz era mais lento que os relâmpagos e a tempestade rodopiante atingiu antes que a construção de luz dura pudesse se formar completamente. A barreira se quebrou e serpentes azuis de eletricidade percorreram as fileiras dos demônios, sem lhes causar dano algum. O que? Valgrave pensou depois de perceber que, além de uma picada, ele não sentia dor alguma. Elion, por outro lado, sabia o que estava acontecendo. Os olhos amarelos dos demônios se iluminaram e sua força de vontade coletiva neutralizou o feitiço dos goblins, tornando seu Capítulo 2506 Deuses e Demônios, Parte 2, mas sabendo que o Fomor poderia sugá-lo através de suas asas, Lit fez com que o feitiço desaparecesse em vez de fortalecer ainda mais seus inimigos. Bom trabalho encontrando o líder. Uma figura herética cuja voz soava como um insulto à criação, disse enquanto descia do céu. Eu cuido daqui. Suas asas eram membranosas em vez de emplumadas e viradas para baixo, em uma zombaria das dos Fomor. Sua pele era de um rosa repugnante em vez do azul divino do céu, e as presas afiadas, como navalhas em sua boca, eram indignas de um humano. No entanto, a repulsa que essas características inspiravam em Elion foi eclipsada pelo ódio puro que ele sentia ao olhar nos olhos da abominação. 6 deles pareciam idênticos aos dos Balos de antigamente, exercendo o poder de todos os elementos. O 7º, no entanto, era algo que o Fomor só tinha visto em seus sonhos. De alguma forma, a criatura havia roubado o legado dos Balos, pervertendo além da crença e ainda assim alcançando o que eles nunca conseguiram. Controle total sobre o 7º elemento da magia que era a fonte de todas as habilidades da linhagem. Glemos educou seus filhos sobre a verdadeira história por trás da queda das várias raças e ressaltou que os demônios eram apenas um mito que as espécies caídas criaram para se absolver de seus erros.
No entanto, a abominação se encaixava nas superstições centenárias de Balor até nos mínimos detalhes, fazendo questionar tudo o que havia aprendido sob a tutela do tirano. A criatura parada na minha frente é a encarnação da profecia que nosso Deus Glemos nos mostrou, mas ela vai contra tudo o que ele nos ensinou. Pensou Irion. Seus companheiros sentiam o mesmo, alguns cobriam os olhos incapazes de suportar a visão da heresia viva, enquanto outros rastejavam diante do advento do ser que eles confundiam com seu novo Deus profetizado. Droga, se vocês são altos! Lit não tinha ideia do porquê o bando de monstros começou a brigar logo após sua chegada, nem como a pele azul de um Fomor poderia ter ficado verde. A criatura à sua frente era claramente de origem humana, mas a perfeição de seu corpo revelava que Irion era algo mais e, ao mesmo tempo, menos que um homem. Ele tinha mais de 2,3 metros de altura, com cabelos das 6 cores dos elementos. Teria lembrado Lit de Fria, se não fosse pela falta do traço esmeralda da magia espiritual. Embora o Fomor não fosse desperto, a harmonia de suas feições e a força bruta de seus músculos tonificados não eram inferiores ao refinamento corporal perfeito. Os olhos na testa do Balor eram pretos e brancos, aqueles sob suas sobrancelhas eram castanhos e amarelos, e aqueles em suas maçãs do rosto eram vermelhos e azuis. Você é parente de tipos Oeshidna? Eles me deixaram uma mensagem antes de morrerem. Era mentira, mas Irion não tinha como saber e Lit queria tentar resolver as coisas conversando. Se isso funcionar, ninguém mais terá que morrer. Eles me levam para o covil deles, Faluel faz a oferta deles, e eu termino com isso. Lit pensou. Solos teria elogiado sua atitude se não fosse pelo fato de que ela podia ler seus pensamentos e sabia a verdade. Lit queria colocar as mãos nos harmonizadores, instalá-los na torre e voltar para o lado de Elisia. Nessa ordem. Ele não se importava com as vidas dos monstros. Diplomacia era simplesmente a maneira mais rápida de conseguir o que queria. O que importa é o resultado. Ela fez beicinho, sem acreditar nas próprias palavras. Você os conheceu? O sangue deixou o rosto de Irion e o verde de sua pele se transformou em um amarelo pálido. Sim, eles me pediram para, mentiroso. O Fomor rugiu, sua voz infundida com tanto elemento ar que desencadeou uma rajada de vento. Eles eram, respectivamente, o braço direito e a futura nora de Glemos. Eles nunca teriam desperdiçado seu fôlego com a abominação que os matou. Eu não os matei. Pelo menos essa parte era verdade. Irion avançou, seu machado encantado apontado para a garganta de Lit, carregado com raios dourados enquanto uma armadura laranja de luz cobria seu corpo. Como eu estava dizendo, eles me pediram para entregar uma mensagem à tribo deles. Lit estendeu a mão com a palma para fora, a pressão gerada pelo ar e pela magia espiritual forçou a lâmina a parar. Eu não acredito em você. Irion resmungou. Ele estava empurrando com toda a sua força, mas parecia ir contra uma montanha. Eles estavam com nosso Deus no dia em que desapareceram. No dia em que nosso Deus desapareceu. Você os matou e roubou seus poderes. O olho vermelho do Fomor liberou outra explosão de chamas místicas que Lit bateu com as suas. A explosão os empurrou de volta para suas respectivas fileiras. Com essas palavras, os monstros atrás dele saíram do devaneio. Eles pararam de lutar entre si e se prepararam para lutar com tudo o que tinham. Pelo nosso Deus Glemos. Um Atide pelo prateado saltou em Lit após aproveitar o poder coletivo dos membros de sua matilha. Ati eram bestas anciãs, a evolução dos Vargs que os trouxe um passo mais perto dos bestas imperiadoras. Eles pareciam lobos humanoides bípedes que lembravam muito os licantropos dos filmes de terror da Terra. À primeira vista, eles não pareciam diferentes da forma híbrida de uma besta imperiadora, mas sua forma era instável. Seus corpos continuavam encolhendo e expandindo, crescendo novas caudas ou membros que duravam apenas alguns segundos antes de serem assimilados novamente. Assim como os Vargs, os membros de uma matilha de Ati podiam compartilhar suas capacidades físicas, intelectuais e mágicas.
Além disso, a evolução concedeu às habilidades de sua linhagem um alcance maior e restaurou sua afinidade com os elementos, colocando seus campeões no mesmo nível das bestas imperiadoras despertas. Os membros da matilha deram ao Atina frente de Lith força, velocidade e todos os feitiços que eles tinham mantido prontos até aquele momento. A criatura parecida com um lobo liberou todos eles ao mesmo tempo enquanto executava um golpe descendente de 2 mãos com seu machado de batalha. É por isso que não suporto fanáticos. Lith levantou a mão direita novamente e seus 6 olhos brilharam em uníssono. Tanto Ati quanto seus feitiços ficaram congelados no ar. Última chance. Você quer conversar ou brigar? Lith perguntou. Até a morte. Erion respondeu, liderando o ataque de suas tropas. Então é a morte. Com um aceno de mão de Lith, Vad disparou através das fileiras dos demônios e esfaqueou Ati na cabeça, no coração e nos pulmões. Seus companheiros de matilha instintivamente tomaram os ferimentos para si mesmos, percebendo que todos eram mortais somente quando era tarde demais. 3 Ati caíram mortos apesar da distância das linhas de frente e mais continuaram caindo enquanto Var impiedosamente esfaqueava o prisioneiro. Percebendo que ele era um fardo para o resto de sua matilha, o Ati cortou a conexão com seus irmãos. Quando a lâmina faminta cortou seu pescoço um segundo depois, ele morreu com um sorriso no rosto. Os feitiços lançados pelo bando dispararam de volta de onde eles tinham vindo, devastando as primeiras fileiras de monstros que atacavam. Erion tentou ativar suas asas e adicionar a força delas ao seu núcleo, mas Lith também avançou. Continua no próximo vídeo.